Primeiro, a gente precisa dessa mentalidade de entender de que é um recurso grande, tá? E é um recurso que a gente tem que prestar muito bem as contas. Elas têm que fechar. Não dá para falar, ai meu Deus, eu tô rica, eu vou poder pagar todo mundo, eu vou poder fazer isso, aquilo, ao quadrado. Não vai. Não vai. Você vai fazer o que você disse que ia fazer. Você tem que cumprir conforme as normas que você disse que ia fazer. Então não dá para gastar o dinheiro de qualquer forma. Tem que gastar daquele jeitinho. E aí aquela questão do aprendizado, aquela questão do conhecer o projeto. Se você não conhece o seu projeto, se você não sabe se você vai conseguir prestar conta, se você não sabe que se você vai conseguir dar aqueles resultados, o qual você falou, fica ruim para você. Porque primeiro, você mentiu. Segundo, você pensou no dinheiro. Terceiro, você não cumpriu o que você ia cumprir. Você não transformou a vida de tantas pessoas o qual você disse que ia transformar. E aí você sai perdendo, porque você perdeu a credibilidade com este patrocinador. Possivelmente, quando você for fazer um próximo chamamento, participar de um próximo chamamento, participar de um novo edital de lei de incentivo, você já está marcadinha como não faz, não cumpre o que compromete. Não sabe finalizar a sua prestação de contas. E isso fica ruim para o projeto. Entendeu a ideia? Então, se você está pensando assim, eu tenho que captar do governo, gente, entenda primeiramente o seu projeto. Por quê? Porque você pode ter recurso hoje, você pode prestar a conta bem, e no final das contas você não ter dinheiro para o próximo ano. Outro projeto que eu trabalhei também, que a gente trabalha, a pessoa trabalha aqui com alguns projetos, né, gente? Por isso que eu falo para vocês. Eu trabalhei de um projeto com um curso, com o método que eu tenho, né, que é o método de captação de recursos ativos, que a gente fala sobre, que eu falo sobre como captar recursos para o projeto social. E esse captar recursos, gente, não é só, vai lá aprender a fazer uma rifa, não é lá fazer um bingo, não é lá fazer lei de incentivo, não é só lá fazer, não é só isso, não é só o ir captar. É você entender o seu projeto, estar preparado antes de captar. Isso é o método de captação de recursos ativos. É você primeiro se transformar, você criar uma base sólida como projeto para depois você correr atrás dessa captação de recurso oficial, porque só assim que você vai conseguir realmente captar recursos dentro do seu projeto. E aí vem essa questão desse projeto, que quando essa menina entrou, eles estavam já se desesperando porque ia acabar a parceria com o poder público. Eles eram um projeto de assistência à educação, que eles faziam a parte do ensino fundamental, tá? Séries iniciais, ensino infantil, desculpa, e ensino fundamental, séries iniciais, ok, tô certa. E aí, o que aconteceu? Eles eram praticamente um colégio, e tinha professor, tinha inspetor, tinha tudo praticamente. E aí, o que foi? A parceria durou 7 anos. E 7 anos eles não fizeram nada além da parceria. Então, pagava-se o professor, pagava-se o inspetor, porque o quê? A parceria, né, esse convênio, né, que a gente fala, essa parceria, eles falaram, a gente vai ficar, porque a gente precisa aqui na nossa cidade, nesse local, de uma escola que consiga fazer as coisas com essa comunidade. E ele já estava ali com um projeto já realmente de escola, dando reforço escolar, dando atividades extracurriculares. Então, era como se realmente fosse uma escola mesmo. O projeto, então, foi o contrato deles. E aí ficou 1 ano, ficou 2, ficou 3, 4, 5, 6, 7, podendo se estender por 10 anos. Só que chegou no 7º ano, o governo pediu um documento, tá, gente? E aí, para dizer, além daquela prestação de contas, uma prestação de resultados mesmo. Como que estava sendo o retorno desse investimento, questão das crianças, do estudo, a questão da família, Então, eles quiseram uma resposta não só do dinheiro, mas eles queriam saber se realmente aquilo que eles estavam investindo estava tendo resultados. E aí aconteceu o quê? Que a pessoa fez o relatório, né, tudo direitinho, só que não foi o esperado pelo governo. Então, assim, poxa, você falou que ia atender 70 crianças, você está atendendo 50. Você falou que ia me dar resultado de 90% das crianças ter resultados positivos, você está me dando 50%. Então, assim, você está me dando não resultados o qual você me falou, você está diminuindo a qualidade desses resultados. Então, eu quero saber agora o que a gente vai fazer, porque não adianta você me
falar aí e colocar todo mês, estou gastando 300 mil, todo ano estou gastando 300 mil, se para mim, lá no começo da nossa parceria, você gastava 300 mil atendendo 100 crianças. Hoje você está gastando 300 mil atendendo 50 crianças. E aí você, claro, você pode sair do outro lado se perguntando, pô, Débora, mas você está falando disso? Há 7 anos atrás, o leite era mais barato, o açúcar era mais barato, o professor era mais barato, tudo teve um aumento, tá? Então, aumento de dissídio, uma porcentagem na alimentação aumentou. Então, realmente, os gastos aumentaram. Então, 300 mil que ele gastava há 7 anos atrás não equivale, não tem o mesmo valor de 300 mil hoje. Então, tudo está mais caro. Então, você comprava antes 50 pacotes de biscoito, e se agora você não compra mais 50, você compra 35. Então, as coisas ficaram mais caras. Entendeu? Então, o que foi resolvido? Foi resolvido em atender menos pessoas, mas dar um retorno legal. Só que aconteceu, eles não estavam dando retorno legal, eles estavam praticamente no 0 a 0. As crianças iam lá fazer as atividades, fazer as coisas, mas eles não tinham o resultado esperado conforme eles tinham falado há 7 anos atrás. E aí, o que foi observado ali, a gente conversando, né? Eu conversando com a gestora, esse tipo de coisa, conversando com os profissionais, o que a gente visualizou, o que a gente entendeu? Que, na verdade, ficaram acomodados. O projeto ficou acomodado. O projeto sabia que tinha que ter professor, o projeto sabia que tinha que ter inspetor, o projeto sabia que tinha que ter auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, ele sabia que tinha que ter tudo isso, ele tinha isso tudo, ele pagava essas pessoas, mas ele não atendia com qualidade os seus beneficiários, porque ele não estava tendo o resultado o qual ele tinha prometido para o patrocinador. Mas ele estava pagando todos os professores, todos os funcionários da alimentação, passagem, o salário, mas ele não estava dando resultados como ele queria que acontecesse no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, o quarto, quinto, sexto, sétimo, estava desandando de uma forma que ele via que aquela parceria já não valia mais a pena. E aí ele fez o que? Ele não quero mais essa parceria, eu quero cancelar, final do ano a gente não tem mais parceria. E aí o que deu ruim? Essa gestora, os profissionais, eles entraram em desespero. Por quê? Porque eles já sabiam que 3 anos para frente, eles não precisavam se preocupar com a questão de captar recurso. Eles não precisavam se preocupar na questão de passar relatório contábil, porque eles estavam tão acostumados com aquilo, eles estavam tão acostumados de ter recurso, ainda faltava 3 anos, então não tinha certeza que ia ter esse recurso durante 3 anos, que eles não estavam se preocupando com nada. Isso é uma preocupação para mim, porque as pessoas se acomodam. As pessoas utilizam esse recurso do jeito que elas querem. As pessoas acreditam que elas podem ficar de boa, que vai ser uma super proteção para o projeto social, ter uma parceria com o governo. E eu digo para você que isso não é verdade. Ainda mais se você fizer o que não deve ser feito com dinheiro. E aí foi o que aconteceu. Esse projeto entrou em desespero, entrou no método, e a pessoa veio falar, Débora, aconteceu isso, eu não sei como a gente vai voltar atrás, a gente tem que apresentar relatório, a gente tem que apresentar tal coisa, a gente tem que apresentar... E a gente não sabe como a gente vai apresentar, porque a gente não tem nada disso. A gente deixa a minha vida me levar, a vida leva eu. E aí eu falei, que bom, né? A vida leva eu, deixa a vida me levar, e você não sabe nem para onde você vai. Não, eu só sei que sim aonde eu vou. Só sei que no final do ano eu tenho que ter atendido 60 crianças, mesmo que a gente não tenha atendido 60 crianças. Eu tenho que falar que durante o ano eu atendi 60 crianças, entra criança sai, criança entra, criança sai, essas coisas todas. E no final do ano eu só tenho só 40. Mas a gente atendeu sim 60 crianças no decorrer do ano. Mas, gente, 60 crianças no decorrer do ano não gasta como 40. Hoje você deve ter tido 30, no dia seguinte você teve 50, no dia anterior você teve 28. Esses pontos, ele vai fazer com que você faça o quê? Você diminua a carga horária do seu profissional, você diminua realmente a atividade do seu profissional, porque ele não está cumprindo o que tem que ser cumprido. E esse dinheiro vai ser o quê? Retirado de você. Isso é porque eu não faço a parceria com o poder público. Porque ele tem o direito de tirar o recurso na hora que ele quiser. E ele não está errado, porque o projeto assumiu uma coisa que ia fazer e não fez. Então, a gente tem que pensar, a gente, na verdade, não fala quem é o certo, quem é o errado, quem é o sujo, quem é o lavado. A questão é que eu, como organização, eu tenho que entender que eu tenho que estar preparada para estar captando recurso desse jeito. Eu tenho que saber as 7 perguntinhas, porque se eu não sei as 7 perguntinhas, vai ficar difícil de eu estar captando recurso dentro do meu projeto. Então, eu preciso me conhecer como instituição, eu preciso me conhecer como projeto social, eu preciso saber o meu lugar no mundo
para conseguir captar recursos. Então, meu lugar no mundo é fazer com que os meus beneficiários ele tenha a vida transformada de forma positiva. Eles precisam saber que o pai, a mãe, o tio, a avó, essas pessoas, elas estão ali para cuidar deles. E é isso que vocês têm que entender dentro do projeto social de vocês. Vocês estão ali para cuidar do projeto de vocês. E cuidar do projeto, gente, é saber quem é o projeto. É saber o que ele faz, como, onde, por quê, para quem, o quanto ele gasta, quando que ele faz essas atividades, aonde ele está localizado. Tudo isso é importante o projeto saber. Não é a gente falar, não, ele está localizado aqui na Rua Carvalho, número 17, ótimo. Mas saber o porquê que ele foi criado. Qual foi a necessidade? Qual foi o problema social qual esse projeto foi criado?